Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, um programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, e estamos estudando o livro terceiro contido em O Livro dos Espíritos, mais exatamente no capítulo referente à perfeição moral. Na semana passada estudamos as questões 893 até a 895 e vamos dar continuidade no estudo de hoje. Hoje estamos acompanhados uma vez mais do nosso Guilherme, do nosso Fábio, e também estamos recebendo a visita da Érica, a esposa de Fábio. Ao longo, essa semana é uma semana praticamente, uma semana particularmente dolorosa para nós brasileiros, e ao mesmo tempo que é dolorosa, é enriquecedora para as inúmeras reflexões que todo o povo brasileiro deve aproveitar para fazer, levando-se em conta a acachapante derrota que tivemos no futebol na Copa do Mundo 2014, uma Copa do Mundo tão esperada, tão aguardada. E ao longo da semana, após a fatídica terça-feira do dia 8 de julho, nós ouvimos com muita frequência uma palavra que se repetiu inúmeras vezes: acachapante. Você sabe o que é acachapante, Guilherme e Fábio? Érica? Eu não tenho nem ideia, passa a palavra. Boa noite a todos. Conhecendo os dotes aurilísticos do nosso companheiro, assim que proferiu a palavra, tive a oportunidade de recorrer ao meu amigo Google e encontrei rapidamente que acachapante quer dizer esmagador e é muito utilizado em comentários esportivos. Boa noite a todos. Pois é, acachapante vem do verbo acachapar, e acachapar significa abaixar, achatar. E, logicamente, o termo esmagador está muito bem inserido para definir o termo acachapante. E realmente, nós brasileiros nos consideramos os maiorais no futebol brasileiro, no futebol mundial, melhor dizendo, e por muitas vezes obtivemos já 5 vezes o título de campeão mundial nas mais variadas Copas do Mundo desde 1930. E nas últimas décadas, nós brasileiros temos tido um comportamento de nos acharmos o máximo em termos de futebol. E também muitas vezes não valorizamos as atividades que são muito mais importantes do que o próprio futebol, que é as atividades relacionadas com a vida social dentro do Brasil, onde deveria imperar um equilíbrio maior de justiça, em termos de justiça, uma situação mais favorável no campo, no setor da educação, uma situação mais favorável no setor da saúde, no setor das inúmeras deficiências sociais de que somos portadores.
Então, o único título, entre aspas, que nós nos honrávamos de ser dele portador, era o de melhor futebol, ou melhor qualidade de futebol que havia no planeta. E agora nós, através desta derrota acachapante, desta derrota esmagadora, fomos humilhados diante da organização, da tática mais elaborada e da técnica superior do jogador alemão, que envolveu até com facilidade o jogador brasileiro naquela derrota de 7-1 que vai ecoar ainda por muitas e muitas décadas. Vamos aguentar, em particular, os nossos hermanos argentinos nos ridicularizando com esta derrota. Mas o objetivo de lembrarmos deste episódio em particular, que muito marcou a nação brasileira, é que quando nos encontramos diante de uma situação de fracasso, de uma situação de humilhação, nós sempre nos recordamos de um pensamento muito simples e ao mesmo tempo profundo do nosso querido Emmanuel, em uma página enriquecedora, psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, quando ele nos diz que quando nos encontrarmos diante de uma situação de fracasso, devemos encarar o fracasso, antes de tudo, como uma preciosa lição. E assim, os nossos amigos alemães fizeram quando eles foram derrotados pelo próprio Brasil na Copa de 2002, reconhecendo que o futebol que lá eles praticavam, que era mais baseado na força física do que na técnica, do que na qualidade técnica do jogador, eles resolveram fazer uma mudança completa de rumo em suas atividades esportivas relacionadas ao futebol. Passaram a investir nas categorias iniciantes, nas categorias de base de futebol lá da Alemanha, criaram vários centros de treinamento, contrataram inúmeros treinadores para estimular os alemães mais jovens a praticar o futebol, não mais priorizando a força física, mas sim a parte técnica. E eles, depois daquele fracasso que eles obtiveram, tanto na Copa de 2002, quando perderam para o Brasil, e também no ano de 2000, quando eles não passaram da fase de grupos lá da Eurocopa, então eles tiveram essa ideia de fazer essa mudança de rumo. E eles fizeram essa mudança de rumo e obtiveram uma geração de um futebol com uma qualidade melhor já em 2006, quando a Copa foi realizada lá na própria Alemanha, e lá eles obtiveram uma derrota muito dolorida também contra a Itália na semifinal. Mas essa derrota dolorida não os impediu de manter o firme propósito, a disciplina, a dedicação para continuar investindo na melhoria técnica do futebol lá praticado. E dessa forma eles foram melhorando, chegaram à final da Eurocopa de 2008, novamente chegaram à semifinal da Copa do Mundo de 2010 e assim por diante, e novamente a semifinal da Eurocopa de 2012.
E agora, logicamente, com uma qualidade muito superior, enfrentaram os famosos jogadores brasileiros e dentro da própria casa e impuseram esta goleada histórica, goleada que impuseram assim até com muita educação, com muita qualidade, porque o torcedor brasileiro não está revoltado com o futebol apresentado pela Alemanha, que nos humilhou, embora tenha nos humilhado com educação, mas está revoltado sim com os organizadores do próprio futebol brasileiro. Agora, essa reflexão nós estamos fazendo justamente para nos lembrarmos que em tudo na vida, diante dos inúmeros fracassos que nós vamos ter ao longo da vida, das inúmeras frustrações, ao longo da vida nós vamos ter um caminhão de frustrações, um caminhão de desilusões. Muitas vezes vamos sim fracassar, mas nós devemos analisar essas situações infelizes e buscarmos forças e buscarmos o aprendizado que dela provém, ou que dessas situações provém. E todos nós sabemos que aprender é o que mais dá felicidade, como já estudamos anteriormente sobre a visão neurológica da busca da felicidade. Então, nós gostaríamos de fazer esse comentário inicial só para nós nos situarmos nessa semana de muitas reflexões que serviram não só em termos de que haja uma mudança real dos dirigentes que organizam o futebol brasileiro, mas principalmente que haja uma mudança real nas pessoas que comandam ou nas pessoas que são responsáveis em melhorar a saúde do nosso país, em melhorar a educação do nosso país, em melhorar as mais diferentes áreas de atividade que envolvem o nosso povo e as pessoas que convivemos e que vieram também de outros países. Bem, o nosso Guilherme, todos nós sabemos que trabalha muito nessa área do mundo corporativo, e certamente ele deve ter algumas preciosas reflexões, alguns comentários muito oportunos relativos ao fracasso e ao sucesso. Fica à vontade, Guilherme. Não elenquei nenhuma do mundo corporativo atual, mas a gente sabe que existem alguns exemplos de fracasso que, depois de terem sido considerados fracassos pela perseverança das pessoas que eu vou elencar aqui, acabaram se mostrando grandes sucessos no futuro, depois daquela teoria fracasso, daquele teórico fracasso. Foram elas Thomas Edison, né, que foi um dos mais notáveis exercícios de perseverança da história humana, porque ele fracassou muito na tentativa de inventar a lâmpada elétrica, e no final, quando ele conseguiu finalmente que a invenção funcionasse, ele se colocou perante a todos os que o ridicularizavam antes e disse que aqueles foram passos do caminho. Em cada tentativa, eu encontrava um modo de não criar a lâmpada elétrica. Eu estava sempre disposto a aprender, mesmo através dos meus erros. Então, está aqui um dos exemplos. Um outro exemplo que eu separei aqui é do próprio Einstein, né, que ele não falava até os 4 anos de idade, só começou a ler depois dos 7, foi expulso de uma escola, porque o professor o descreveu com mentalidade lenta e ele não era sociável, e em 1895 não passou no teste de admissão de uma das escolas técnicas
mais respeitadas da localidade. Então o Einstein é outro grande exemplo para a gente. E o Walt Disney, né, a gente estava falando agora há pouco, antes do programa começar, do Walt Disney, e no início da carreira dele, ele foi demitido da Kansas City Star Newspaper, porque, de acordo com o editor dele, ele não tinha imaginação e nem boas ideias. Tá? Então essas são algumas pessoas que podem mostrar para a gente, e se a gente procurar vamos achar várias outras. Sei que tem o Van Gogh, os Beatles, o próprio Magic Johnson. São provas de que realmente a perseverança e o aprendizado com os erros é importante. Existe, Marcelo, uma coisa, quando a gente está falando do mundo corporativo, em especial empresas que trabalham de forma projetizadas, elas têm o hábito de, ao final de um projeto, eles fazem uma reunião ou um evento que duram várias reuniões, chamados de Lessons Learned, que são lições aprendidas, onde eles pegam todos os pontos falhos daquele projeto, mudam o procedimento da empresa para que aqueles erros não aconteçam novamente. Então tem esse período de reavaliação e de melhorias no que deu errado, no procedimento daquilo que deu errado, para da próxima vez que um projeto for fazer aquilo envolvendo aquele procedimento, não caia nos mesmos erros que caía antigamente. É isso mesmo. Fábio, nós gostaríamos de ouvir alguns comentários seus a respeito do tema fracasso e sucesso. Fique à vontade, você tem 40 minutos para discorrer. Ótimo, obrigado, Marcelo. Enquanto você deu essa aula em primeiro lugar, de espiritismo pra gente, essa aula empresarial agora do Guilherme e a sua aula futebolística, você agora é meu ídolo ao quadrado, tá? Porque eu não sabia que você sabia tanto de futebol assim. Mas então, os alemães são grandes professores também. Eu achei muito interessante um comentário que eles postaram oficialmente, falando para o Brasil levantar a cabeça. Podolsky. Né? Isso. Podolsky? Ele mesmo. E ele falou assim, Kopf hoch, né? Que significa cabeça para cima, cabeça levantada. Porque nós tivemos essa experiência, quando a Copa foi na nossa pátria, nós também fomos derrotados, né, nas semifinais, e sabemos quanto dói isso. Então eu queria dividir essa dor com vocês, né? Então achei assim extremamente bonito esse ensinamento dos irmãos mais velhos, vamos dizer assim, que já passaram pela experiência, e muito contrário a outras arrogâncias por aí que ficam tripudiando. Exato. Falando português claro, tirando sarro. Né? Então uma lição muito bonita. Agora a lição mais bonita ainda é o que a gente ouve no dia a dia das empresas lá na Alemanha, ou em qualquer situação difícil, que eles falam assim, Die Übung macht den Meister. Isso significa assim, que o exercício faz o mestre. E isso aí veio eu imagino que desde a Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres tiveram que reconstruir o país. E hoje, quando a gente olha para a Alemanha, a gente vê que ele é um país onde tudo é super funcional, onde tudo é super fácil, onde as coisas realmente dão certo por essa exatidão, por essa perfeição que vem do caráter feminino de fazer as coisas de uma maneira simples e funcional e com muito empenho. Então essa frase, que ela sirva pra gente também, né, que o exercício faz o mestre, que a prática faz o mestre, que a gente use isso no nosso futebol, que a gente use isso na nossa vida para os nossos sucessos, né, para a obtenção dos nossos sucessos. E se porventura o fracasso vier, que faz parte do aprendizado, que a gente tenha muita humildade, porque a humildade, ela é o contrário do orgulho, e o orgulho é aquela enfermidadezinha que vai fazer a gente desistir, ou que vai fazer a gente fugir, ou que vai fazer a gente ficar igual a avestruz, com a cabeça embaixo da terra.
Beleza, muito obrigado por compartilhar esses conhecimentos aí conosco, Fábio. E esses jogadores, após a partida, eles deram uma demonstração de carinho, de respeito, e nos parece assim, sem segundas intenções, né? Não são declarações para agradar o povo brasileiro, né? O Podolski fez um comentário continuando, né, essa primeira abordagem que você disse, que ele diz assim, que nós respeitamos, ou todos temos que respeitar a camisa do Brasil dentro lógico, da esfera do futebol, porque nós tivemos, ou nós nos miramos em muitos jogadores brasileiros que, pela sua habilidade, serviram de inspiração para nós, né? Então ele fez esse belo comentário, nos estimulando a levantar a cabeça. Interessante, né? Então ele foi, e o interessante também é que ele fez esse comentário em português, certamente auxiliado pelo pessoal lá da assessoria lá da Alemanha, né? Que eles também estão sendo de uma simpatia com o pessoal lá de Santa Cruz da Cabralha, né? Que fica bem próximo de Porto Seguro, né? Um lugar belíssimo, um lugar maravilhoso, mas é um lugar isolado. Tanto é que eles têm que ir de balsa, né? Eles têm que pegar uma balsa de Porto Seguro até Cabralha. Mas a natureza do local é belíssima. E o outro comentário que vale a pena uma reflexão antes de iniciarmos o nosso estudo, é que para aqueles que não leram A Caminho da Luz, mas vale a pena fica aí o convite, né, para lermos e estudarmos o livro A Caminho da Luz, que é uma obra-prima cheia, enriquecedora de revelações, de comentários, de reflexões que o Emmanuel nos traz sobre inúmeras revelações que são feitas lá, partindo lá dos planos espirituais mais superiores. E eles nos revelam que os atenienses de ontem foram os franceses da época do Iluminismo. E os espartanos de ontem são os alemães que, pelo perfil psicológico, nós até podemos, não que eu seja especialista em psicologia, mas nós podemos identificar esse perfil porque Esparta se caracterizava pela disciplina, pelos exercícios físicos. Era muito comum, por exemplo, quando nascia crianças com malformações, ou crianças que eles viam que não tinham boa saúde, eles jogavam do abismo no mar Mediterrâneo. Então havia uma seleção, entre aspas, uma seleção que eles faziam dos habitantes que lá nasciam. Ou seja, só cresciam os espartanos voltados com essa vocação para a guerra, né? Na época lá, tanto é que ficaram famosas as guerras, né? Atenas e Esparta, né? As rivalidades, etc. E Atenas, embora procurasse se defender dos espartanos em termos físicos, mas Atenas já se caracterizou pelo empenho, pela parte cultural, pela parte intelectual. E é interessante, né? Nós vamos encontrar séculos depois os atenienses reencarnando na França e participando do movimento do Iluminismo, e os espartanos reencarnando na Alemanha, que é caracterizada sobretudo pela disciplina, pelo trabalho, pela força, etc.
Pois não, Fábio. Eu já li o A Caminho da Luz, mas eu não lembrava dessa parte. São muitos detalhes, né? Nossa. E agora que você está falando, isso se comprova tanto, mas tanto, que estou lembrando aqui que lá na Alemanha, diferentemente do Brasil, se é detectado um problema genético no seu filho, você tem direito a abortá-lo. E você estava falando aí de que eles jogavam no mar, né, as pessoas que não eram prontas, que não eram fisicamente aptas para a guerra, etc. E o que confirma o perfil, né, a bagagem espiritual. E a outra coisa que eu estava lembrando, um exemplo, que se a gente vai jogar bilhar com um alemão, por exemplo, você vai e olha aquela bola que está na caçapa. A famosa sinuca, né? Também conhecida como sinuca. Isso. Aqui, né? Você pega aquela bola assim que está na caçapa, perto, e você bate com toda a força, porque você é brasileiro e você quer ver ela entrar bonito na caçapa, né? Fazendo charme. Mas o alemão não. O alemão ele vai bater devagarzinho, porque se ela não entrar na caçapa, ela vai parar na boca, que daí na próxima vez ele vai matar. Entendeu? Então isso é a estratégia, a disciplina de fazer para o objetivo e não fazer para o show. Exatamente, bem lembrado, né? E estratégia em particular é o que nós temos observado dessa equipe do futebol dirigida pelo técnico Joachim Löw, né? E tem um outro comentário. Você gostaria de fazer algum comentário, Guilherme? Na verdade, talvez só para a gente falando de sucesso e de fracasso, a gente só refletir que falamos aqui um pouco de futebol, mas a gente tem que pensar na hora de ter o nosso próprio julgamento depois dessa encarnação, o que realmente vai ser considerado como fracasso e o que vai ser considerado como sucesso, né? Não necessariamente uma posição social, não necessariamente um certo grau de estudo. Tem até aquela história que a gente costuma contar de quando você vai ser um Jorge, do famoso Jorge, que foi recebido lá do outro lado por Jesus. Então é uma reflexão que é importante fazer de as nossas ações de hoje estão talvez nos conduzindo a sucessos vistos hoje como sucesso pela sociedade, mas que não necessariamente vão ser sucesso lá do outro lado, né? E esse comentário que o Fábio fez há pouco relativo ao aborto, que lá na Europa me parece que a maioria dos países o aborto é permitido. Se eu não me engano, a maioria, né? Se tiver ou Portugal e Espanha, que talvez tenha alguma restrição, mas a maioria o aborto é permitido. Aqui no Brasil, o aborto não é permitido. Aqui no Brasil, apenas 2 situações estão previstas na lei. Uma é quando a mãe corre risco de morte. Se ela corre risco de morte e o aborto vai ser a solução do problema, então o aborto pode e deve ser feito. Mas essa é uma situação tão rara que, se a paciente está com sangramento excessivo, logicamente que vai ter que ser feita a curetagem. E logicamente que o aborto praticamente vai ser um abortamento espontâneo, uma vez que a vida da paciente que já vive está em risco. E a outra situação que é prevista na lei do Brasil é que a paciente que é vítima de estupro, e desse estupro surge uma gravidez, ela tem o direito, não é obrigada, ela tem o direito de, se ela quiser, praticar o aborto. Nós, na visão espírita, entendemos que o aborto não deve ser praticado em nenhuma circunstância. Mesmo os casos
decorrentes do estupro, nós reconhecemos que a vida que está no interior do útero daquela mulher que foi estuprada, ela não tem nada a ver com aquilo que aquela mãe sofreu, embora nós reconheçamos e devemos dar todo o apoio para que aquela mulher tenha todo o apoio psicológico, todo o apoio de reestruturação, de equilíbrio emocional, etc, etc. E felizmente, muitas vezes, diversas organizações, algumas religiosas, outras não religiosas, têm contribuído para se aproximar dessas mães que se encontram grávidas e cuja gravidez é decorrente do estupro, e essas organizações têm contribuído para que essas mulheres possam levar a gravidez adiante, mesmo que após o parto o fruto dessa gravidez venha a ser doado, mesmo que ocorra a doação. E então muitas entidades católicas, entidades de origem protestante, entidades espíritas fazem esse trabalho e com bons resultados. Logicamente que tem aquelas, o nosso país, infelizmente, a lei do aborto, ela não existe lá na Constituição, não é permitida de acordo com a Constituição, mas nós não somos hipócritas em reconhecer que, infelizmente, o aborto clandestino é praticado, e é praticado com muita frequência. Muita frequência. Até a década de 80, muitas mulheres morriam por causa daqueles abortos que eram praticados pelas curiosas, que colocavam agulhas de tricô às cegas no útero das mulheres para provocar o sangramento, e esse sangramento possibilitar o abortamento. Só que muitas mulheres morriam, companheiros, por causa da infecção, por causa de atingir uma alça intestinal e a paciente evoluir para um choque séptico, etc, etc. Aí depois veio aquele bendito comprimido que facilitou o abortamento, e esse bendito comprimido, que eu não vou falar o nome, eu me nego a falar o nome desse comprimido, esse comprimido ele possibilitou que, embora não que eu justifique, não que eu ache correto, é evidente, mas as mulheres pararam, houve uma diminuição muito acentuada das mortes por causa que os abortos pararam de ser praticados de qualquer maneira. Mas lógico que na visão espírita nada justifica usar essa medicação com essa finalidade. Bem, e lembrando um pouquinho da Alemanha, por volta da década de 50, década de 60, houve muita discussão lá nos países europeus sobre o aborto. Então, em rede nacional, lá na França, foi discutido, teve lá um confronto entre aqueles que apoiavam o aborto e os que não apoiavam a liberação do aborto, vamos dizer assim. A mulher teria o direito de escolher, de ter a opção de praticar o aborto se ela quisesse. Então havia lá a discussão, e aqueles que eram a favor da prática do aborto estavam discutindo em rede nacional de televisão, e eles mostravam lá os argumentos de liberdade, etc, etc. E num determinado momento, lá no auge das discussões, um dos representantes que eram contrários à liberação do aborto fez a seguinte indagação para os nossos companheiros que eram a favor do aborto. Meu amigo, imagine você a seguinte família: o pai é alcoólatra e tuberculoso, a mãe é tuberculosa, a mãe está grávida do 5º filho,
O primeiro filho, tuberculoso. O segundo filho, não me lembro qual doença que desenvolveu. O terceiro filho, uma outra doença. O quarto filho, uma outra doença. Essa mulher está grávida do quinto filho. Você, qual a orientação que você dá para essa mulher? Aí aqueles que são partidários do aborto disseram: não tem discussão. Logicamente que eu oriento aquela mulher a praticar o aborto, que vai ser mais uma criança para viver num ambiente de doença, de miséria, etc, etc. Aí aquele que era contrário ao aborto disse, que era contrário à liberação do aborto, falou: você acabou de assassinar Ludwig van Beethoven. Porque a história de Beethoven era essa. Não há justificativa para o aborto, em hipótese nenhuma. Logicamente que nós respeitamos aquelas pessoas que um dia praticaram o aborto na sua imaturidade psicológica, naquele momento infeliz de escolha, de opção, etc, etc. Mas, diante dos desafios que a vida nos propõe, sempre devemos enfrentar os desafios e não fugir. Bem, meus queridos, então agora nós vamos fazer uma pausa para o Guilherme fazer uma reflexão mais profunda e em seguida retornaremos. Bem, então, dando prosseguimento ao estudo das leis morais, nós estamos aqui na questão 896, quando o Kardec pergunta para os benfeitores: existem pessoas desinteressadas, mas que não têm discernimento, que prodigalizam seus haveres, os seus bens, sem utilidade real, por não lhes saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento estas pessoas? Tem algum mérito estas pessoas? Então Kardec pergunta isso para os benfeitores. E os benfeitores assim respondem: eles têm o mérito do desinteresse, porém não possuem o mérito do bem que poderiam fazer. O desinteresse, sem dúvida, é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida, ou seja, usar o dinheiro, usar os bens sem controle, sem disciplina, constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. Lembra quando os nossos pais falavam: toma juízo, moleque? A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não o é a outros para ser dispersada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Então vejam vocês a responsabilidade que todos temos com a parte material, que nos cabe bem utilizar os recursos financeiros, de que a providência se utiliza em nossas vidas. Eu sempre me lembro quando nós refletimos sobre fazer bom uso do dinheiro, bom uso da fortuna, bom uso dos bens materiais, do exemplo positivo. Tem inúmeros exemplos, e certamente o nosso Guilherme já
já está engatilhado com esses inúmeros exemplos. Mas eu sempre me lembro com certa emoção, inclusive, do nosso querido Antônio Hermílio de Moraes. O Antônio Hermílio de Moraes é um empresário bem-sucedido, lógico, de uma família também já de muitos haveres, de muitos bens, mas ele multiplicou os seus capitais, multiplicou os seus lucros, mas ele sempre se empenhou em em oferecer oportunidades de emprego, oportunidades de uma vida digna a milhares de funcionários de suas empresas, a tal ponto que uma cidade vizinha de Sorocaba recebeu o nome da empresa, acabou sendo batizada pelo nome da empresa da família do Antônio Hermílio de Moraes, que se chama Votorantim. Há uma cidade a cerca de 20 quilômetros de Sorocaba que é denominada Votorantim. Logicamente que não estamos fazendo propaganda, logicamente que não temos a intenção de endeusar o nosso Antônio Hermílio de Moraes, que hoje infelizmente é vítima da doença de Alzheimer, e também não somos juízes para dizer que ele possuía esta ou aquela imperfeição, mesmo porque nós sabemos das imperfeições de que todos somos portadores. Mas me lembro com admiração deste empresário Antônio Hermílio de Moraes, que teve a coragem de, na metade da década de 80, abandonar por algum período a sua atividade empresarial para se candidatar ao governo do Estado. Ele se candidatou ao governo do Estado. Não sei se você se lembra disso, Guilherme, não sei se você se lembra, Fábio, disso que ocorreu. Na época, infelizmente, ele não obteve sucesso, embora tenha tido uma boa votação, porque, logicamente, que as raposas políticas do nosso país acabaram se unindo e eles acabaram vencendo o pleito eleitoral disputado naquela época. Então, é muito importante nós termos essa responsabilidade de bem empregarmos o dinheiro que possuímos, o dinheiro de que somos portadores, seja em maior quantidade, em menor quantidade, para bem empregarmos esses bens materiais. Companheiros, fiquem à vontade para os seus comentários. Isso faz lembrar da parábola do mordomo infiel. Vocês se lembram? Lá a gente tem uma lição muito grande de que nós devemos aprender a administrar os bens materiais. Aliás, Guilherme, você é um executivo de sucesso aqui nessa vida, porque foi te dado a oportunidade de aprender a gerenciar, né? De aprender a administrar para a vida eterna. E aqui você está exercitando, você está engatinhando, aprendendo a ser um administrador da vida eterna. E você, Marcelo, você vai aprender a valorizar, a harmonizar as estruturas orgânicas de almas, né? Eu vou aprender a construir na vida eterna. Nós somos pais porque estamos aprendendo a educar espíritos
para sermos educadores de espíritos universais, né? Então é realmente a escola da vida. Aqui, nós todos estamos na escola da vida. E quando nós temos recursos financeiros nas mãos, Deus nos está dando a chance de aprendermos a administrar recursos universais, recursos para a eternidade. Então isso é uma coisa linda. E quando a gente pega esses recursos, esse Lego que Ele nos deu na mão, esse brinquedinho Lego, e a gente pisoteia, ou a gente quebra, joga fora, nós estamos perdendo a oportunidade de usar o Lego da vida, né? As peças que montam, às vezes, os destinos, as peças que montam as dores, ou os sucessos, ou as felicidades. Então é muito importante, finalmente, deixarmos de sermos cegos, guiando cegos, e sermos pessoas que veem, né? Guiando pessoas que virão a ver também. Então tá aí essa responsabilidade que a gente tem de ter nas mãos recursos para serem bem utilizados. Valorizar os talentos, né? Exato, aí emenda, né, na parábola dos talentos também, que é multiplicá-los, né? E usá-los bem. Diferentemente do que essa pergunta que a gente viu aqui, a 896, onde a pessoa esbanja os recursos irresponsavelmente. Ela está esbanjando a oportunidade que ela está tendo de aprender com os recursos da Terra para aplicar na sua vida de espírito imortal. Muito bom. Guilherme, gostaria de fazer algum comentário? E lembrando o filme Nosso Lar, a gente sabe que a gente tem o nosso Bitcoin espiritual, né? Que são como que chama no filme? Bônus hora? O bônus hora, que é o dinheiro do mundo espiritual, onde também a gente tem que trabalhar para receber, para fazer merecimento de algumas coisas que a gente compra com aquele bônus que a gente acumula, né? Então realmente aqui na Terra é uma boa oportunidade para a gente já começar a trabalhar, para saber guardar, acumular e gastar, investir aquele acúmulo em algo que realmente vale a pena. E quando você falou, Marcelo, que o Guilherme já devia estar engatilhado com algumas pessoas, né? Realmente eu fiquei pensando, você me deu tempo de refletir. E de verdade não tenho grandes exemplos, né? Porque a gente vê que as pessoas, quando fazem alguma doação, algum ato mais de caridade, a maioria delas, pelo menos no mundo corporativo que eu vejo, elas o fazem para tirar o retrato, para aparecer dando aquele cheque e para aquela imagem dela de bom samaritano ser divulgada nas mídias. Então, realmente eu não vejo isso como um bom exemplo, né? Os que o fazem de forma escondida, porque a forma correta de fazer a gente não tem notícia, então realmente eu não sei. Agora, eu estava vendo essa semana um documentário sobre o Bill Gates e a Fundação Melinda e Bill Gates, muito embora tenha realmente um papel fundamental, principalmente na área de vacinas contra algumas doenças, né? Acho que em especial malária, se não me engano, mas a história real do Bill Gates centrado nessa empreitada vem do prejuízo da imagem que ele teve quando ele perdeu finalmente um processo que levava anos do Netscape, que era um navegador que estava processando a Microsoft por conta do que ela vinha fazendo, do monopólio que ela vinha tentando imprimir ao Internet Explorer. Então tem toda uma questão de marketing da empresa orientando o Bill Gates para realmente entrar nessa coisa de mundo verde, de mundo mais saudável, e criar inclusive a fundação. Então até nesses casos nesses casos maiores que se tem notícia, quando a gente vai analisar o fundo da questão, realmente eu fico me perguntando se realmente é algo que a gente possa usar como um bom exemplo aqui dessa pergunta que a gente acabou de estudar.
Perfeito. E você me lembrou também, viu, Guilherme? Eu tenho certeza que eu vou fazer o comentário e vocês vão se lembrar que, por ocasião daquele terremoto terrível, que inclusive acabou afetando e acabou conduzindo ao óbito a nossa querida Zilda Arnes, que se encontrava lá em Porto Príncipe, lá na capital do Haiti. Eu me esqueci o número de vidas que foram ceifadas, mas foram inúmeras vidas, né, que foram ceifadas naquele terremoto. Mas eu me lembro que naquele mesmo dia, as televisões americanas mostravam os artistas americanos engajados, atendendo os telefonemas para as pessoas poderem fazer as doações. Então era muito bonito a gente ver pessoas, por exemplo, como a Melanie Griffith, alguns atores, algumas outras atrizes, eles se dispunham a atender os telefonemas das doações dos telespectadores. Então, os atores, eles estavam protagonizando uma atividade de atender o telefone, mas com o objetivo de estimular as doações, né? E a gente percebe isso. Eu tenho certeza que aqui no Brasil também tem muitas pessoas que fazem doações, como o Guilherme lembrou, doações às escondidas, né? Doações naquele ensinamento evangélico, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Mas a gente vê isso com muita frequência entre os americanos, quando tem essas campanhas, né? E certamente também lá nos países europeus também parece que o pessoal tem uma atividade bem intensa quando tem essas comoções sociais mais intensas, né? Vamos dizer assim. Bem, mas prosseguindo aqui nas reflexões, no estudo de hoje, nós vamos encontrar a questão 897, que o Kardec pergunta para os benfeitores: merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Os benfeitores assim respondem: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Aí o Kardec faz uma outra indagação. Contudo, é a letra A. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se à penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na terra? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Não haverá aqui, agora é a questão B ainda da 897. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade
emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? Não, não. Os espíritos são enfáticos, né? Os benfeitores são enfáticos. Não, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, existe em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. A tendência a aproximar-se de Deus. Então vejam vocês que muitas vezes nós temos esse interesse meio calculado, meio escondido, meio oculto. Ah, eu vou ser bonzinho porque se eu for bonzinho, os benfeitores espirituais estão vendo o meu comportamento, e aí quando eu chegar lá no mundo espiritual, certamente vai ter um tapete estendido para mim, e do outro lado do tapete estendido, o Chico Xavier, o Kardec e o próprio Jesus vão me receber, né? Então, inclusive tem muitos espíritas que pensam desse jeito. Tem um livro, eu não vou saber qual é, você vai. Um livro famoso justamente que começa assim, um espírito chegando do outro lado e ficando indignado com o pouco reconhecimento que ele tem com tudo de bom que ele fez na Terra pela visão dele, né? Então, essa obra é intitulada Voltei. Ela é psicografada pelo nosso querido Chico e assinada pelo espírito Irmão Jacó. Esse Irmão Jacó, ele foi o Frederico Figner. Frederico Figner, um judeu de origem alemã, que veio para o Brasil no final do século XIX, e aqui no Brasil ele se tornou um homem muito rico, muito poderoso, sabe, Guilherme? E ele é que trouxe para o Brasil aqueles gramofones, e aqueles gramofones da RCA Victor, que depois se transformaram naquela empresa de discos, né, de LP, essa coisa toda, né, o antigo LP, né, o bolachão, né? E o Frederico Figner, ele desenvolveu uma capacidade de amealhar, de multiplicar lucros impressionante. E num determinado momento da sua vida ele se tornou espírita, porque a sua filha, eu não me lembro exatamente qual doença que ela teve, e ela acabou desencarnando precocemente, e isso foi muito doloroso para ele. Tanto é que ele foi para Belém do Pará. Na época, você imagina, né, sair do Rio de Janeiro, pegar um Ita, né, pegar uma embarcação e levar vários dias ou semanas para chegar em Belém do Pará. Lá em Belém do Pará havia uma médium de efeitos físicos que fazia o fenômeno de materialização. E ele procurou essa médium, mas eu não tenho certeza se ele já tinha se tornado espírita, eu não sei esse detalhe na biografia dele. E essa médium, eu acho que ele já tinha se tornado. E essa médium, ela teve a possibilidade de materializar a filha, e ele pôde conversar com a filha materializada. E isso foi um motivo assim para ele de muita emoção, de muito entusiasmo, e ele mais e mais se dedicou ao espiritismo. E curiosamente ele teve um papel importante, e certamente ele nem sabia desse papel, porque graças porque depois ele se tornou diretor da Federação Espírita Brasileira, me parece que ele foi presidente também, e por volta dos anos 30 ele chegou a conhecer e conviver com o Chico Xavier. Por volta dos anos 30,
o Chico Xavier começou a psicografar e a editar os livros pela FEB, pela Federação Espírita Brasileira. E lógico que havia muita resistência, porque nenhuma editora, todas as editoras eram ligadas à religião católica, e nenhuma editora queria publicar livros de cunho espírita. Então, a Federação Espírita Brasileira, graças à possibilidade financeira do nosso Frederico Figner, pôde desenvolver o parque gráfico, o seu parque gráfico próprio, e graças a esse desenvolvimento do parque gráfico, as obras do Chico Xavier puderam ser editadas sem tanta dificuldade. Então, quer dizer, tem passagens belíssimas, inclusive, do Frederico Figner com o próprio Chico Xavier, ainda encarnado. Mas o Frederico Figner, depois que ele desencarna, quando ele chega lá no mundo espiritual, o Guilherme lembrou bem, ele achava que ele ia ser recebido de uma maneira, né, mais reconhecida, né, que os benfeitores espirituais, né, ou receberiam, né, de uma maneira mais efusiva, talvez até com o tapete vermelho que eu falei brincando agora há pouco. Mas quando ele chegou lá no mundo espiritual, ele percebeu que ele era portador de pouca luz. E aí então ele vem contar a experiência dele através dessa obra belíssima chamada Voltei. E é uma obra belíssima que ele conta que foi muito doloroso para ele reconhecer que ele era portador de pouca luz, mas depois lá no mundo espiritual ele tem a possibilidade de se matricular nas escolas de iluminação, e aí ele vai aprendendo a se auto-iluminar, e depois ele consegue superar aquela dificuldade inicial que ele teve logo que chegou da desencarnação. É mais ou menos isso, né, Guilherme? Logo no primeiro capítulo, né, que ele fala aqui das dificuldades no intercâmbio. Então ele coloca algumas passagens aqui que realmente ele se sentiu um pouco até... cadê a palavra? Quase que me considerei ofendido. Tem as palavras aqui interessantes, tem umas passagens bacanas de ser lidas. Exatamente. Então, meus queridos, essas reflexões que fazemos aí no programa de hoje devem servir de preciosas lições para estarmos atentos de que essa conduta egoísta não deve nortear o nosso pensamento. E isso faz com que me remete àquelas definições que a nossa querida Anete Guimarães compartilha conosco, sobre o que é ser egoísta, o que é ser orgulhoso, o que é ser vaidoso. Então, o egoísta, ele pensa da seguinte maneira: primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Então, enquanto estivermos pensando e agindo dessa maneira, primeiro eu, depois os meus, aos outros nada, nós vamos sofrer bastante, vamos ter penosas impressões, penosas experiências, penosas desilusões que vão ainda nos afetar e nos atrasar em nossa caminhada evolutiva. O orgulhoso, ele pensa da seguinte maneira: o orgulhoso, ele não se importa com o que você pensa dele. Ele, na concepção dele, ele se acha superior a você. Então, eu sou melhor do que você. Tudo pra mim. Mais ou menos isso. Aí acaba indo pro egoísmo. Por isso que o orgulho e o egoísmo estão muito ligados. Então, o orgulhoso, eu sou melhor que você. Não me importa o que você pensa de mim. Eu sou melhor que você.
que é o que o futebol brasileiro achava até o dia 8 de julho, né? Não, o futebol brasileiro é melhor do que qualquer futebol, né? Aí tomamos a cacetada. Então, eu sou melhor que você, não me importa o que você pensa sobre mim. Agora, o vaidoso é um pouquinho semelhante, mas tem uma diferença bem importante, né? Então, o vaidoso pensa assim: eu sou melhor que você, mas ele não se preocupa tanto que você ele não se preocupa tanto em ser melhor que você. O que ele quer é que todo mundo pense que ele é o melhor. Entendeu? Então o vaidoso, eu sou o melhor e quero que todo mundo saiba que eu sou o melhor. Ou seja, ele quer aparecer, né? Ele quer o confete, ele quer o holofote. E tem a história do invejoso, né? A história do invejoso, acredito eu que o Guilherme, o Fábio, a Érica já deve ter ouvido, né? Que a melhor definição de invejoso é aquela historinha do vagalume. Em espanhol, como é vagalume? Não sabes? O vagalume é aquele inseto que brilha, você sabe, à noite, né? Luciérnaga. Pois bem, então o vagalume, ele estava sendo perseguido por uma serpente. Então o vagalume ia para um canto, a serpente ia atrás, ia para outro canto, a serpente atrás. E o vagalume começou a ficar preocupado, porque a serpente estava atrás, e o vagalume fugindo. Aí, num determinado momento, quando a serpente estava pronta para dar o bote, para pegar o vagalume, aí o vagalume: espera aí, dona serpente, vamos conversar. Eu pertenço à sua cadeia alimentar? Aí a dona serpente respondeu: não, você não pertence à minha cadeia alimentar. Então por que a senhora está me perseguindo? Por que a senhora quer acabar comigo? Porque você brilha. Então a melhor definição de invejoso é essa historinha, né? Então nós devemos estar atentos para não deixarmos esses conceitos crescerem dentro de nós, né, meus queridos? Bem, nós vamos caminhar aqui para as despedidas. Nós achamos que essas discussões possam ter sido úteis, e nós desejamos que os conceitos que nós apresentamos, que nós discutimos, possam servir de reflexão para todos aqueles que nos ouviram ou que nos ouvirão no futuro. Boa noite a todos. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos. Boa noite, Fábio. Suas despedidas, por favor. Eu só queria compartilhar com os amigos que nos estão ouvindo, para não desanimar, que se a escada é alta, né, se a escada é longa, que tem gente que já está lá nos degraus de cima e a gente está aqui nos de baixo ainda, nem por isso eles são vistos melhor que a gente. Claro que eles já estão numa posição de mais aprendizado, de mais amor que a gente, mas que a gente pode ser mais novo do que eles, e a gente tem a oportunidade de andar mais depressa e de alcançá-los algum dia. Então, se nós temos aqui os nossos defeitos reconhecidos, não é reclamar que nós estamos aqui embaixo e que nós não vamos chegar lá e os outros já estão lá em cima, mas sim nos esforçarmos para subir também. Essa é a mensagenzinha que eu queria deixar para hoje. Boa noite a todos. Aqui é o Guilherme se despedindo. Boa noite a todos. Vamos estar aqui juntos novamente na próxima sexta-feira. Um bom jogo para todo mundo. Um bom jogo para todo mundo amanhã. E temos aqui a Érica também para dizer boa noite para todos. Então, boa noite a todos. Obrigada por esses momentos de aprendizado aqui com vocês. Aprendi muito, gostei muito. Até a próxima. Obrigado a todos.
Mas, Marcelo, será que algum dia você vai